Existe uma relação profunda entre a nação mais poderosa do mundo e Israel. Essa relação é como a de um pai que cuida com muito zelo de um filho. Mas, e se eu te contar que, na verdade, o pai não seriam os Estados Unidos, e sim Israel? Você acreditaria que há mais raízes judaicas nos Estados Unidos do que influência da cultura americana em Israel? Neste vídeo, você vai descobrir em poucos minutos os segredos por trás da poderosa relação entre Israel e os Estados Unidos. Por que essa superpotência protege tanto Israel? A resposta vai surpreender você. A relação entre os Estados Unidos e Israel é uma das mais fortes e duradouras da política internacional moderna, enraizada em fatores históricos, culturais, estratégicos e políticos que remontam a séculos. Para entender essa aliança, é fundamental observar o processo de imigração judaica e os Estados Unidos, que foi essencial na formação dos laços entre os dois países. Essa cronologia oferece uma perspectiva clara de como a influência judaica moldou a política externa americana, especialmente em relação a Israel. O processo de imigração judaica para os Estados Unidos começou no século XVII, com pequenos grupos de judeus fugindo da perseguição religiosa na Europa. Esses primeiros imigrantes eram sefarditas, de origem espanhola e portuguesa, que fugiam das garras da Inquisição e encontraram refúgio nas colônias americanas. Em 1654, um grupo de 23 judeus chegou a Nova Amsterdã, atual Nova York, marcando o início de uma presença judaica duradoura nos Estados Unidos. No século XIX, houve uma nova onda de imigração judaica, principalmente de judeus ashkenazitas da Europa Central e Oriental. A expansão da indústria americana e a necessidade de mão de obra atraíram muitos imigrantes que fugiam da pobreza e das restrições legais e políticas impostas em seus países de origem. Entre 1840 e 1880, muitos judeus encontraram nos Estados Unidos uma terra de oportunidades e liberdade religiosa, algo que lhes era negado em seus países natais. A maior onda de imigração judaica ocorreu entre 1880 e 1924, quando cerca de 2 milhões de judeus fugiram dos pogroms na Rússia e na Europa Oriental. Esses imigrantes se estabeleceram principalmente em grandes cidades americanas, como Nova York, onde formaram comunidades significativas. A influência dessas comunidades judaicas se expandiu rapidamente, tanto na economia quanto na política e na cultura americanas. À medida que a comunidade judaica nos Estados Unidos crescia, seu impacto na sociedade americana também se tornava mais evidente. Os judeus desempenharam papéis importantes na ciência, nas artes e nos negócios, e muitos se envolveram ativamente na política. O movimento pelos direitos civis, por exemplo, teve uma forte participação de ativistas judeus, consolidando ainda mais sua posição na sociedade americana. Precisamos destacar o fascinante lado religioso e místico da cultura judaica e, por que não, seu lado mais oculto e enigmático. Essa cultura foi responsável por moldar crenças, ideologias e sociedades secretas dentro do território americano, influenciando profundamente aspectos que poucos conhecem. Crenças, ideologias e costumes fizeram com que o povo judeu fosse conhecido por sua prosperidade, e de fato, eles são realmente prósperos. Contudo, não vamos nos aprofundar nesse aspecto. Vamos ressaltar que essas ideologias contribuíram para o enriquecimento e a prosperidade de sociedades, empresas e famílias que tinham princípios e membros judaicos em sua composição. Em determinado momento da história, os Estados Unidos tinham judeus em número suficiente para mudar todo o rumo e as ideologias do país. A religião predominante nos Estados Unidos seria o cristianismo protestante, mas, na verdade, junto com essas crenças,
Os costumes judaicos sempre se destacaram de forma significativa. Nessa época, já havia judeus bem enraizados e capitalizados nos melhores lugares e nas maiores posições sociais americanas. A ascensão de figuras influentes da comunidade judaica no governo e nas empresas ajudou a moldar as relações exteriores dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade judaica americana tornou-se um defensor fervoroso da criação do Estado de Israel, e a pressão política interna desempenhou um papel crucial no rápido reconhecimento de Israel pelos Estados Unidos em 1948. Desde o estabelecimento de Israel, os Estados Unidos reconheceram rapidamente o novo Estado, tornando-se um dos primeiros países a fazê-lo. A aliança entre os dois países se baseou em valores compartilhados, como democracia e liberdade religiosa, além de uma visão comum de defesa e segurança. Durante a Guerra Fria, Israel também se tornou um aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma região de grande importância geopolítica, devido às suas reservas de petróleo e às tensões constantes. Os Estados Unidos enxergavam em Israel um baluarte contra a expansão soviética na região e contra regimes considerados hostis, como o Irã. Ao longo das décadas, os Estados Unidos se tornaram o principal fornecedor de ajuda militar e econômica para Israel. A cooperação entre os dois países inclui assistência em defesa, troca de informações de inteligência e apoio em situações de crise. Além disso, Israel tornou-se um centro de inovação tecnológica, especialmente nas áreas de cibersegurança e defesa, o que fortaleceu ainda mais os laços entre os dois países. Essa parceria é mantida não apenas por interesses estratégicos, mas também pela forte influência da comunidade judaica nos Estados Unidos. Grupos de lobby, como o American Israel Public Affairs Committee, desempenham um papel importante em garantir que o apoio a Israel continue sendo uma prioridade bipartidária no Congresso americano. A comunidade judaica nos Estados Unidos desempenha um papel vital na manutenção da aliança com Israel. Com cerca de 6 milhões de judeus vivendo nos Estados Unidos, o país abriga a maior diáspora judaica fora de Israel. Muitos americanos, não apenas judeus, compartilham uma afinidade religiosa e histórica com a Terra Santa, o que reforça o apoio a Israel. Além do aspecto religioso, o impacto econômico e cultural dos judeus americanos também é imenso. Judeus americanos foram fundamentais na criação de instituições financeiras, universidades e movimentos culturais que moldaram os Estados Unidos como uma potência global. Esse sucesso contribuiu apenas apoiam Israel por fins estratégicos, mas, como vimos, as relações são muito mais profundas, abrangendo os âmbitos ideológico, econômico e, por que não dizer, religioso. A influência da comunidade judaica nos Estados Unidos e os laços históricos entre os dois países reforçam essa conexão. No campo econômico, a colaboração se manifesta em investimentos conjuntos e inovações que beneficiam ambos os lados. Do ponto de vista ideológico, a defesa de valores comuns, como democracia e liberdade, solidifica a aliança. Essa intersecção de interesses e valores demonstra que a relação entre os Estados Unidos e Israel é multifacetada e profundamente enraizada, refletindo um compromisso que vai além de considerações puramente políticas ou estratégicas. Mas agora, como sempre, queremos saber de você.
Você já conhecia esta impressionante relação de parcerias entre os dois países? Gostou do nosso conteúdo? Então deixe aquele super like. Considere apoiar o canal através da chave Pix e nós te esperamos nos próximos vídeos.